Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje é um dia muito singular e importante na vida da nossa igreja, pois estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical. E um tema muito sugestivo, em alguns momentos polêmicos e em outros momentos oportunos, porque é o livro do Apocalipse. Você que está nos assistindo em casa, você seja edificado, que você seja abençoado e que você seja tremendamente impactado com a palavra de Deus e que mude e transforme a sua vida. Meu nome é Clésto, pastor Clésto, estamos aqui com a irmã Bruna também, que nós seremos os seus professores nesses dias aí daqui para frente. Nós vamos estar orando agora e pedindo a Deus a direção dele para que fale ao nosso coração e abençoe as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome e bendizemos ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor fez para o louvor da sua glória. Te pedimos que o Senhor venha com o teu Espírito transmitir as verdades que estão concernentes ao teu reino e à tua palavra. Que o Senhor use, ó Deus, de maneira poderosa a minha vida, a vida também da irmã Bruna, e que possamos abençoar a todos com essa live e também, ó Deus, com esse estudo aqui na nossa igreja. Que em nome de Jesus, ó Pai, as pessoas possam sentir nos seus corações a verdadeira essência da palavra de Deus, do livro do Apocalipse, a importância desse livro para as nossas vidas e para a nossa jornada cristã. Nos abençoe e nos guarde no nome de Jesus. Amém. O Apocalipse é um livro incomparavelmente formoso em seu estilo. A linguagem apocalíptica é, na cultura judaica, cheia de símbolos e cheia de mensagens secretas, vamos dizer assim, porque até mesmo por causa do tempo e do período que eles estavam vivendo. No período que é de 90 a 96 aproximadamente, que é a data da composição desse livro, e ele foi no período do governo de Domiciano. Esse homem, ele foi considerado para o período da sua época e atestou para si mesmo o título de Senhor e Deus. E ele perseguiu a igreja de uma forma tremenda. E de fato houve uma tribulação e uma perseguição como ainda não houve nos tempos e nos períodos que vivemos. Mas o que é interessante, que esse livro ele fala muito mais também da esperança, da glória e da vitória da igreja sobre todo o mal, sobre a besta, sobre o anticristo, sobre aqueles que tramitam contra a igreja do Senhor. Então eu gostaria de destacar também que ele vai falar sobre a vitória final e gloriosa de Jesus e da igreja. Isso é algo muito importante para que a gente possa pensar e refletir. Eu gostaria de destacar aqui alguns tópicos que vão estar relacionados ao estudo e ao que o livro fala. O livro fala da certeza de que Jesus tem o total controle da igreja. O livro também vai tratar que Jesus tem o total controle da história. Isso mostra a soberania de Jesus, a soberania de Deus no controle de todas as coisas. Terceiro, a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Ainda que haja perseguição, ainda que haja confrontos, ainda que haja morte de mártires verdadeiros, de crentes e cristãos genuínos, ainda assim a igreja triunfará para um futuro glorioso. Os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. Os inimigos de Cristo terão que enfrentar também, esse livro fala disso, de juízos da parte de Deus, e no final
a aniquilação total de todo mal. Por isso daí a gente perceber e entender em textos como, por exemplo, que Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima, que Ele promete a vitória para as igrejas da Ásia, que são 7 igrejas no contexto do livro do Apocalipse. Para quê? Para orientar e também para consolar e, em alguns momentos, exortar a igreja que estava vivendo sob uma terrível perseguição, mas que carecia de esperança e que carecia também de correções. E acredito eu que por causa da perseguição propriamente dita, muitas estavam até se desviando do propósito e até adquirindo doutrinas estranhas para dentro da igreja. E por isso que o Senhor a repreende e mostra para elas aquilo que Ele quer delas neste período. No capítulo, nós vamos tratar hoje do capítulo 1, Apocalipse 1, de 1 a 20, vai nos apresentar a majestosa apresentação do noivo da igreja. Eu vou ler o versículo de número 1, que diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. A primeira coisa que nós precisamos compreender, que o livro do Apocalipse é uma revelação. O livro do Apocalipse, ele mostra a glória de Jesus, ele mostra a pessoa de Jesus glorificada e em seu total esplendor e glória. E ele tem como propósito consolar a igreja militante e também a igreja que viria após esse período no qual ela estava vivendo e que ela viveu. Existem 2 argumentos ou 2 fatores que falam por que não estudar o livro do Apocalipse. Por que as pessoas têm medo de estudar o livro do Apocalipse? A primeira ideia é que ele seja um livro selado, que ele seja um livro que não tem compreensão e que não há formas de interpretá-lo. E isso é uma mentira, porque o livro ele foi escrito, lógico, cheio de símbolos, por causa do sistema que a igreja estava inserida, porque os perseguidores da igreja não podiam compreender e entender o propósito do Senhor. Então eles não podiam entender também a vontade de Deus para a igreja e como seria o decurso da história da igreja. Então por isso a linguagem figurada no livro de Apocalipse é um livro muito rico, para que confundisse e somente aqueles que fossem da fé, que pertencessem à fé, entenderiam na verdade qual era o propósito. A segunda ideia é de que ele é um livro que fala só de catástrofes. Quando as pessoas pensam no livro de Apocalipse, elas pensam em um livro que fala só de Satanás, só da perseguição, só de luta. Pelo contrário, é um livro que traz esperança, é um livro que traz para a igreja, inclusive de hoje principalmente, um tempo de esperança, de força, de resistência, de perseverança contra todas as ciladas e astutas do nosso inimigo. O Apocalipse é a revelação de Deus e não especulação humana, é a palavra de Deus e o testemunho fiel. O livro descreve a vitória absoluta de Cristo sobre todos os seus inimigos, a meretriz, a besta, o falso profeta, o dragão, os incrédulos, a morte. O livro mostra que o último capítulo da história não será o triunfo do mal, mas a vitória do Cordeiro. Cristo veio ao mundo para revelar o Pai, e no livro de Apocalipse o Pai revela o Filho.
o Filho glorioso, o Filho exaltado, o Filho cheio da glória do Senhor, perfeito e que um dia irá voltar para assim determinar a sua vitória por completo, estabelecendo o seu reino eterno. Em Apocalipse, essa revelação, é de um Cristo glorioso, mas ele segura a igreja e a história em suas mãos, ou seja, na revelação do Apocalipse nós veremos o controle total de Cristo sobre a igreja e sobre a história, ainda que haja perseguições e dificuldades e problemas. A irmã Bruna estará falando agora um pouco sobre o instrumento a quem Deus revelou a glória do noivo da igreja. Fique à vontade. Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Como o Cléston bem disse, esse livro ele vem carregado de símbolos. Da mesma forma como Jesus falou através de parábolas para que somente os escolhidos entendessem a sua mensagem, da mesma forma ele vai tratar o livro de Apocalipse para que os crentes, os escolhidos, eles entendessem as coisas que estavam por vir. Nós vamos tratar aqui o estudo de Hernandes Dias Lopes, que ele corrobora com a visão da Lagoinha. Nessa manhã nós vamos tratar do primeiro capítulo, nós vamos tentar detalhar aqui, desvendar os versículos do 1 ao 20. João, ele é o autor desse livro. Há um consenso entre todos os estudiosos sobre a autoria, remete a João. Ele também foi usado para escrever o quarto evangelho, as cartas e o Apocalipse. É interessante ressaltar que o objetivo do evangelho era exortar os crentes a crerem em Cristo. Nas cartas ele vai vai exortar os cristãos a esperarem, a segunda vinda, a terem certeza da vida eterna. E o Apocalipse vai exortá-los para que eles aguardassem com fé a segunda vinda de Cristo, E mesmo ele estando ali na ilha de Patmos, mesmo ele estando isolado, ele foi banido da sociedade, Deus abriu o céu para ele e revelou em espírito todas as coisas, que estavam que iam acontecer. Nesse tempo em que a igreja era massacrada, ela era torturada, ela era perseguida, Deus trouxe uma palavra de conforto para os irmãos ali, para que eles não se desanimassem, para que eles não se sentissem desamparados. E João, aí no versículo 4, ele vai trazer uma saudação consoladora para essa igreja. Ele vai dizer assim: a graça e a paz. Ele não traz uma mensagem de terror, como as pessoas costumam tratar do Apocalipse, com coisas, com fatos catastróficos. Não, ele vem confortar. E esse conforto, ele vem da própria Trindade. Era o próprio Senhor confortando, acalentando, abraçando aquela igreja que estava sofrendo naquele período. E João também, ele vai fazer um retrato, do noivo da igreja. Quem é esse noivo que há de vir? Como ele é? E aí, João vai mencionar 3 títulos gloriosos de Jesus. Ele vai falar que Jesus, ele é a fiel testemunha. Por que ele é a fiel testemunha? Porque em todo o seu ministério aqui na terra, ele revelou, ele testemunhou o Pai. Ele vai dizer também, ele vai tratar Jesus como o primogênito dos mortos, Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. Ele venceu a morte, ele venceu o nosso último inimigo. Então Cristo veio para fazer o sacrifício e para fazer a oferta perfeita. Então João, ele vem destacar isso. João também diz que Cristo é revelado como soberano dos reis da terra, Ele venceu. Ele veio estabelecer para nós um reino que jamais terá fim. Então esse é o retrato do Cristo que nós temos
que nós aguardamos um Cristo vencedor, um Cristo que venceu por nós, que inclusive venceu o nosso pior inimigo, a morte. Glória a Deus. Continuando, irmãos, nós vamos entrar agora do verso 4 ao 6, propriamente dito, que é uma doxologia, ou um louvor, ou uma exaltação ao nome do Senhor. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Na leitura, os irmãos perceberam como que é essa ideia de doxologia, essa ideia de adoração do povo judaico, porque quando a gente trata dessa ideia de adoração, a gente percebe principalmente que no texto o objetivo da adoração é a exaltação e o louvor ao Senhor. Então, todo o objetivo da adoração da igreja também remete e deve ser feita ao Senhor. Como a igreja deve se posicionar diante do seu noivo? Qual que é a atitude da igreja diante de Deus? É uma atitude rebelde? É uma atitude de descaso? É uma atitude de fazer as coisas de qualquer maneira? Não, é uma atitude de contrição de espírito, de coração e de adoração genuína. Então, quando João recebe essa revelação, ele passa para o seu público e para para o alvo do qual ele estava escrevendo as cartas, que o Cristo glorioso e glorificado, ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então ele merece ser exaltado como ele é e por quem ele é. Quando João vê a glória do noivo, ele se derrama em adoração. Da mesma forma, aplicando o texto à nossa vida, quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor, embora não há possibilidade de fugirmos da presença do Senhor, mas no sentido de adoração, de entrar mesmo para um propósito genuíno, que é a adoração a Deus, eu tenho que me dedicar por completo e dedicar a Ele todo o elogio, porque adoração, segundo a palavra inglesa worship, significa elogiar, significa engrandecer ou exaltar alguém por suas qualidades e por aquilo que ela é. Por que a igreja deve adorar o seu noivo? Em primeiro lugar, porque ele nos ama. Nós vemos isso no texto, que Cristo nos ama, verso 5, parte B do versículo: aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, a igreja deve adorar ao Senhor, assim como João adorou ao Senhor, assim como ele levou a igreja do Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia Menor, a adorar ao Senhor. Nós devemos adorar primeiramente porque Ele nos ama. O verbo está no presente, o amor de Cristo é algo permanente. Então a palavra amor aqui, ela está no presente, e ela é algo permanente na vida dos seus escolhidos. Ele nos amou, nos ama e nos amará até o fim. Em segundo lugar, porque Ele nos libertou dos nossos pecados. A maior razão e o maior objetivo do nosso coração tem que ser adorar ao Senhor, primeiro porque Ele nos amou, e segundo, pelo preço que Ele pagou pelas nossas vidas. Então, se isso não é motivo ou razão para eu e você adorarmos a Deus, qual será? Se não for o amor
e se não for o seu sacrifício por nós? E em terceiro lugar, porque Ele nos constitui como reino e sacerdotes. O que significa isso? Significa que eu e você temos livre acesso ao Senhor por meio de Cristo. Quando Cristo morreu, Ele rasgou o véu do templo de alto a baixo, simbolizando para o povo daquela época que a adoração agora não tinha mais restrições para alguns, para o sacerdote ou para os levitas. Não, a adoração agora é para todos. Todos têm acesso ao Senhor, todos têm acesso à sua graça, à sua misericórdia, e todos por meio de Jesus podem e devem adorar e engrandecer ao Senhor. A Bruna vai estar falando agora acerca da gloriosa aparição do noivo da igreja. João, ele fez uma descrição gloriosa da vinda do noivo. A verdade sobre o retorno do Senhor é a verdade mais preciosa que nós encontramos na Bíblia. Nós, cristãos salvos, nós temos que crer absolutamente nessa verdade. E ele vem. O grande tema do livro é justamente falar sobre isso. Ele vem como rei, como aquele que venceu, né? Ele venceu todos os nossos inimigos. E isso vai ser apresentado nas próximas sessões do Apocalipse, nas próximas sessões paralelas. Cristo, ele vem para estabelecer o seu juízo, triunfar sobre os seus inimigos e a igreja juntamente com ele. Não é? E quando todos os seus adversários não creram, aí sim ele vai se levantar em grande glória. E nós juntamente com eles. Os incrédulos, mesmo assim, eles não se converterão. Mas o Apocalipse fala da sua vinda. Será que nós podemos então agendar uma vinda, programar uma vinda para Cristo? Não, o livro de Apocalipse ele não faz isso. Ele vem nos alertar de que nós devemos estar preparados. O dia nós não sabemos, então nós temos que nos preparar todos os dias. Ele traz aqui a reflexão das virgens, das virgens que estavam esperando o noivo. Nós temos nos preparado como elas, nós temos aguardado ansiosamente o noivo. As nossas botijas estão cheias de azeite quando ele retornar. Então o livro ele não quer falar de datas, ele quer falar que independente de quando ele vier, nós temos que estar prontos para receber. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz com a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Mas qual que era o propósito aqui de João ao relatar essa figura cabalística e
difícil muitas das vezes de entendermos. Nossa, mas a visão que eu tenho de Jesus é um Jesus cabeludo, barbudo, né, bonitão, parecido com aquele povo mesmo do Oriente. A fisionomia, a ideia que nós temos é essa, mas na verdade o texto de Apocalipse vai revelar o Cristo glorioso, o Cristo glorificado. Então cada expressão aqui do Senhor transmite uma verdade para o nosso coração. João se apresenta como alguém que tem comunhão e intimidade com os crentes da Ásia. Ele está banido, isolado, preso com os pés no vale, mas sua cabeça estava na glória, estava no céu, estava na presença do grande Rei e soberano do universo. O seu cativeiro tornou-se a porta de entrada para o céu. Ele se autodenomina irmão e companheiro, é o verso 9, né? E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Então nós entendemos que aquela igreja estava passando, que aquelas igrejas estavam realmente vivendo um tempo de tribulação e de angústia, de perseguição. João se apresenta como um homem que participa das alegrias e provas da igreja. Primeiro, irmão e companheiro na tribulação. O que eu e o que você temos feito para com aqueles que estão sofrendo? O que eu e você temos agido, como estamos agindo diante das dificuldades dos nossos companheiros, dos nossos irmãos? Essa é uma questão para nós refletirmos. Assim como João ajudou e instruiu e mostrou a vontade do Senhor para eles, Deus quer que nós também sejamos essas pessoas, esse tipo de pessoa. Irmão, companheiro no reino, para o trabalho, para a ação do reino de Deus na terra. Irmão e companheiro na perseverança. O que seria isso, irmãos? Perseverar faz parte de todo cristão verdadeiro. A perseverança, ela é um sinal de que a pessoa tem fé e de que a pessoa exerce fé. Qual eram as circunstâncias desse contexto? Qual era o contexto? Como que era a situação ali? O local é identificado como a ilha de Patmos. E o que era a ilha de Patmos? A ilha de Patmos era usada por Roma como uma colônia penal romana. Ou seja, as pessoas que eram condenadas por questões políticas, por questões de assassinatos, os piores dos piores, eles colocavam nessa ilha, abandonavam eles ali naquela ilha para sua própria sorte. E o que é interessante, que nesse lugar de prisão, nesse lugar de tormento, nesse lugar de aflição, João teve essa sublime e gloriosa revelação. A razão do exílio é declarada. Ele foi preso por causa da pregação ou da proclamação do Evangelho. Então, João estava preso por ser crente. E aí eu trazendo isso para nós, isso é um fato já acontecido, lógico. E também que algo assim irá ocorrer no futuro, no período chamado tribulação, e que eu acredito que iremos participar e experimentar. Por quê? Porque se os próprios apóstolos e os primeiros mártires da igreja, os primeiros líderes da igreja, não foram privados de sofrer por causa de Cristo, imagine nós, irmãos. E hoje nós já experimentamos, na verdade, uma certa perseguição em nossas vidas. Nós já experimentamos perseguição por conta da igreja, por conta das nossas convicções, por conta daquilo que defendemos. Então há sim uma perseguição, e a ideia do Apocalipse é mostrar todo esse sistema político dominador que irá ainda atuar também futuramente na igreja, contra os líderes, contra os crentes, levando alguns ao próprio mártir ou à morte, por amor a Cristo. A forma da revelação é descrita: achou-se em espírito
mesmo exilado, foi transportado em espírito para a antessala da glória. Ou seja, ele teve de fato um encontro espiritual, uma revelação espiritual, algo glorioso com o Senhor. Tanto é verdade que após ouvir aquela voz que falava com ele, como eu disse aqui, e as descrições que ele viu da glória de Jesus, né, do seu cabelo como a neve, branco como a neve, os seus olhos como chama de fogo, a sua boca saindo uma espada, tudo aquilo tem um símbolo. Por exemplo, o cabelo, o símbolo ali significa pureza, santidade, perfeição, autoridade. A gente entende que os anciãos no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, eles eram vistos como pessoas de grande autoridade, e isso também vai passar para nós essa ideia. A revelação é dada para ser transmitida. Quando Deus transmite uma mensagem, irmãos, Ele deseja que essa mensagem alcance os seus objetivos. Por que pregamos? Por que anunciamos? Porque Cristo nos deu uma mensagem. E qual é a mensagem? A salvação para o mundo perdido nos seus pecados. E quem é a salvação? Jesus Cristo, crucificado e ressurreto após os 3 dias ali de sua morte. A noiva de Cristo é vista como luz do mundo. Olha o verso 12, o que aqui está escrito: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de Apocalipse representa a igreja, representa o Senhor liderando a sua igreja e conduzindo a sua igreja. E logo para frente vai dizer que no meio dos 7 castiçais havia um homem, um filho de homem, passeando ou andando, ou seja, mostrando e conduzindo que Cristo tem o controle total da sua igreja, e Ele está no meio da sua igreja, vive no meio da sua igreja. Só adiantando, irmãos, porque o nosso tempo já está indo. Então, lembrando que, para tirar todas as dúvidas aí dos irmãos, o que seriam esses 7 castiçais? Ou por que a igreja é vista como luz para o mundo? Por causa da figura do castiçal. O castiçal é uma espécie de candelabro, né, que era colocado sempre acima de um lugar alto para iluminar. Então a igreja, ela tem essa função de iluminar, de mostrar o caminho, de mostrar a verdade para as pessoas. Continuando, o noivo da igreja apresentando em todo o seu fulgor e majestade. Bruno. Interessante a gente ressaltar que mesmo João, ele tendo essa maravilhosa revelação, ele não se exaltou. Ele continuou participando das aflições juntamente com o seu povo. Ele permaneceu humilde ali com a igreja. João, então, ele tem uma maravilhosa, né, e excelsa visão do noivo, e ele vai falar de 10 características muito importantes, né, da visão que ele teve, da revelação que ele teve, que vai falar do verso 13 ao verso 20. E ele vai falar das vestes de Cristo. Essas vestes retratam o Cristo como rei e sacerdote. Ele vai dizer também sobre a cabeça, né, de Jesus. Na sua cabeça, ele trata da divindade, da santidade, né, da eternidade de Cristo. Quando ele fala dos seus olhos, ele fala da onisciência, daquele que tudo vê, que tudo prescruta, que tudo sabe, da onisciência de Cristo. Ele vai falar também sobre os seus pés. O que vocês entendem quando João fala dos pés de Jesus? Alguém quer se manifestar? Sabe, pastor? Ele vai falar da onipotência de Jesus, né? Que ele tem para julgar os seus inimigos.
porque convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. João também vai falar da sua voz, da grande voz que ele ouviu. Ele vai falar do poder irresistível da palavra de Deus. Na sua mão, a sua mão direita, ele tem a ação. A mão é aquela que julga, a mão do julgamento. Ele tem o poder, né, para arrebatar tudo nas suas mãos. Na sua boca, o que vocês acham que João quis dizer quando ele falou da boca de Jesus? Espada, 2 gumes. Ele vai falar da palavra do juízo. Essa é a cena do tribunal. É onde é proferida a sentença final. Agora, João também fala do rosto de Cristo. Agora, a visão não é mais de um Cristo servo, sofredor, né? Aquele que sofreu por nós, que foi martirizado, que foi crucificado, que foi machucado. Agora ele já vê o Cristo como um Cristo glorioso, como um rei. Ele vem para reinar, ele vem glorioso. A sua perenidade, ele é o primeiro e o último. Ele é o Criador, o sustentador e o consumador de todas as coisas. E para finalizar, a 10ª, descrição que João vem fazer ali do Cristo é a sua vitória triunfal. Ele venceu a morte, hoje ele vive para sempre. Nós podemos observar que João, ele teve a visão grandiosa das coisas que estavam por vir. Ele ouviu, ele estava atento a tudo aquilo que Jesus queria trazer para a sua igreja, para confortar, para animar a sua igreja. E João, ele também fez. Ele passou por um profundo quebrantamento, porque quando ele ficou tão maravilhado com aquela visão que ele teve, que ele se prostrou diante de Cristo, E ele foi ali naquele momento totalmente restaurado, renovado. João, na época em que ele teve a visão, ele já era uma pessoa idosa. Então, naquele momento, ele teve ali suas forças renovadas para o grande propósito que Deus ainda ia fazer através dele, que era exortar as igrejas. Desde o início do livro, Jesus, ele se apresenta a seu povo com toda majestade e glória. O que a igreja necessita hoje é essa percepção do Cristo vencedor, do Cristo em glória, do Cristo que vem para nos buscar. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. No domingo que vem nós vamos dar sequência nos nossos estudos no capítulo 2. Espero que vocês tenham gostado. Amém. Agradeço a todos, irmãos, pela participação e também a você que nos acompanha na sua casa, que verá esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida e que Deus encha o seu coração também com a mesma esperança que temos, que o Senhor e que o livro do Apocalipse nos fala de esperança, de vitória, de gozo e não tão somente de perseguição, de luta, de desafio. Sim, para aqueles que não amam ao Senhor, mas para aqueles que amam ao Senhor, resta a perseverança e a esperança. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.